Olá pessoal, daqui fala João Matias Autor, poeta nas horas vagas, louco a tempo inteiro. Para quem me desconhece, decidi, após várias tentativas infrutíferas e andar constantemente a adiar esta decisão, onde a falta de coragem ou a falta de motivação para isso, criar um podcast onde partilho, no meu modo característico, livros, jogos, música, cultura, filosofia, desabafos, ideias, opiniões, temas que por uma razão ou por outra decidi falar, que me toquem e que me chamam a atenção. Permitam-me, portanto, trazer neste primeiro episódio um livro que, embora já o tenha lido há algum tempo, foi talvez uma das obras que mais me marcou pela positiva. Comprei-o num alfarrabista e o livro em questão é O Advogado-Diabo de Maurice West. Confesso que não conheci o autor, nem a sua escrita, mas esta talvez foi a das maiores surpresas que tive nos últimos anos, com uma escrita rica em detalhe, intimista e profundamente sugestiva e filosófica. Convém, no entanto, esclarecer que não é a obra de Andrew Neiderman que inspirou o filme de 1997 com o mesmo nome, com Ken Reeves e Al Pacino nos principais papéis. Confesso, vergonhosamente, que eu comprei o livro pensando que se tratava desse mesmo, mas fui brindado pelo acaso e fiquei surpreendido com o livro que li. Bem, nesta obra acompanhamos o percurso do padre Blaise Meredith, que, após receber uma fatal notícia, a qual o diagnóstico era de poucos meses de vida e em estado terminal, ele tem uma vida monótona, uma vida que, segundo ele, é um caixão vazio, e a sua profissão nada mais, nada menos é advogado do diabo. E perguntam-se: o que é isto do advogado-diabo? O advogado-diabo é a pessoa designada pela Santa Sé para apurar de forma mais criteriosa possível uma suposta canonização ou eliminação da mesma. E confesso que para mim foi com perplexidade que descobri isto, pois desconhecia que existia esse tipo de pessoas, ou no qual eu fui pesquisar e existem de facto essas pessoas, porque havia uma proliferação de supostos milagres, de supostos santos, e então a Santa Sé, como no livro aqui explica, decidiu ter padres que tratavam de analisar os casos. Neste caso em concreto, acompanhamos o percurso do Blaise Meredith, que se desloca a sul de Itália, mais concretamente a uma zona muito pobre chamada Calábria, para investigar um culto não autorizado pela Igreja de um suposto mártir de seu nome Giacomo Nerone. Bem, e com mestria, eu adorei a sua escrita. Eu fiquei rendido à forma como o autor nos transmite e que nos coloca a nu, completamente a nu, as superstições de um povo rude, humilde, que sobrevivia e que era profundamente manipulado, seja pela Igreja,
seja pelo poder, seja muitas vezes pela fome, pelos sentimentos e não só. Eu amei a sua escrita. E então, no meio disto tudo, encontramos Meredith, com a morte próxima, profundamente inquisitivo. Eu fiquei rendido, porque para uma pessoa de fé, como o padre Meredith, o advogado diabo, ele talvez era das pessoas mais céticas que acompanhámos nesta obra. E ele então encontra-se envolvido numa busca de redenção, de fé e encontro também de amor, de caridade, e mais importante que isso, e o próprio autor coloca-nos também, além de Meredith encontrar-se numa busca, também é a sua própria busca, porque, como eu tinha dito, Meredith sente-se como um caixão vazio, sem um propósito. Ele questiona-se muitas vezes que sempre fora advogado diabo, sempre era a sua missão, era aquela. Ele estava bem nos papéis, na procura, na busca, na interrogação, espremer as pessoas até às últimas consequências, a provar que muitas vezes elas estavam erradas, mas Calábria, aquela zona pobre, aquela zona onde as pessoas sobreviviam, eram rurais, dão uma verdadeira lição a alguém que vem de longe, que vem do Vaticano, erudito, uma pessoa extremamente erudita, mas que talvez passou a mais importante da fé, que é, segundo o autor, e com maestria, eu adorei a forma como ele escreve, que a fé muitas vezes revela-se no amor mais genuíno, no amor mais abnegado, no amor e na partilha dos sentimentos mais nobres, e não nos papéis eruditos, não nos escritos com palavras caras e bonitas, mas que depois são isso mesmo, palavras. E então, mais importante que isso, ao longo da obra, o autor vai-nos colocando questões pertinentes a Blaise, mas também ao leitor. Será que a crença do povo é mais autêntica fé? Ou a dúvida é o princípio mais verosímil de comprovar a veracidade? Será que podemos acreditar num povo? Será que podemos acreditar em pessoas que são constantemente manipuladas pela sua fé, pelos seus sentimentos? E é isso que o autor nos coloca de forma muito transparente, para além de reflexões poderosíssimas sobre a fé, o amor, a caridade, a superstição, a crença e a santidade, que cada um é convidado a analisar, porque, como está escrito no livro e nos diz no próprio Evangelho, somos sempre chamados a ser santos. Este livro maravilhou-me, eu fiquei completamente maravilhado pela sua escrita. A escrita cristalina, límpida do autor em todos os temas, até dos mais complexos, tornaram-se para mim esta leitura um deleite. Eu adorei todas as palavras, eu maravilhei-me, eu fiquei rendido. Só que uma pequena partilha, eu gostaria de partilhar quando
o personagem, o protagonista, o Blaze, tem uma reunião com o Bispo e o Bispo sabe que Blaze tem poucos meses de vida e eles têm uma reunião por causa de ele ser ou não o advogado do diabo para analisar o caso de Calábria, se é efetivamente um santo e um mártir ou são apenas invenções de um povo que, como disse, é rude e profundamente manipulado. E a conversa entre o Bispo e Blaze é de uma sabedoria incrível. Eu fiquei maravilhado. E o final deste livro, outra parte, o final deste livro é profundamente incrível. Eu amei cada palavra. Eu fiquei rendido. Era um livro que eu desconhecia e eu fiquei em choque. Como eu disse anteriormente, eu comprei-o de forma involuntária num alfarrabista, uma edição da clássica editora já antiguinha, num estado de conservação incrível, e eu fiquei maravilhado. Apesar de ir um bocadinho enganado, o destino brindou-me e apresentou-me uma obra que já reli algumas vezes, e todas as vezes que releio fico com uma mensagem diferente, fico com uma perspectiva diferente, e é isto que torna este livro único. E queria-vos trazer aqui para falar um pouco sobre ele e também para partilhar as minhas observações. E como sabem, caso me queiram seguir nas redes vizinhas, podem seguir em João Matias Autor e colocar algumas questões, colocar também algumas opiniões sobre temas que gostariam que eu falasse aqui neste podcast, porque já recebi alguns e seria uma honra falar sobre isto. Muito obrigado a todos que me acompanham e prometo que irei falar sobre mais variados temas o mais rápido possível. Já sabem, a loucura estará sempre aqui. Obrigado a todos.